Gravando! Bem-vindos ao Subsonoro, seu podcast de psicologia, ciências sociais e cultura. Meu nome é Lucas e ao meu lado está o constante companheiro de podcasts, o Jean. E aí, Lucas, tudo bem com você? Tudo bem, cara. Consegui descansar aí nessa virada de ano. Espero que todos que estão nos escutando também tenham passado bem o final de 2019 e agora o começo de 2020. Esse programa deve ir aí ao ar no final de janeiro, então já estamos aí embalando a segunda marcha, né? Você descansou também? Sim, descansei, assim, deu pra curtir um pouquinho as nossas férias. A gente teve férias razoavelmente longas no podcast, mas foram necessárias não só pra gente descansar, mas pra pensar que poder efetuar algumas alterações que a gente vai tentar experimentar agora, né, no nosso programa, assim. Isso, a gente vai tentar fazer uma segunda temporada do nosso programa com um formato relativamente diferente, né, Jean? Quer contar um pouco aí como vai ser? Bem, a primeira coisa que vocês vão reparar é que a gente está não abandonando, mas deixando em suspenso, pelo menos, aquela divisão que a gente estava tendo entre o que seriam programas da psicologia como atuação profissional e programas culturais. E dessa vez a gente está tentando fazer programas que aprofundem um pouquinho mais em certas questões. E para aprofundar, a gente está fazendo uma metodologia de programas duplos. O que significa isso? O programa de hoje, quem leu a pauta, agora eu sei que tem alguém que não leu o título antes de começar a ouvir, então o programa de hoje é sobre psicologia nas instituições. E discutir esse tema, a gente fez uma pauta para dupla. Então a gente vai tentar fazer 2 programas. Então, Psicologia nas Instituições parte 1 e parte 2, que vão sair quinzenalmente também. Isso tudo porque a gente ficava às vezes frustrado no ano passado, em um programa ou outro, na hora de gravar e sentir que, tinha tanta coisa legal para discutir, não deu tempo de estudar tanto isso ou aquilo, sabe? Então a gente está tentando experimentar essa forma para ver se essa sensação de insuficiência, que nunca vai embora, pelo menos diminui um pouquinho, assim. Se tudo der certo, a gente vai conseguir falar de temas importantes aí e dando uma aprofundada onde a gente sentiu que era necessário. Ainda assim, cada episódio vai ser um episódio fechado em si mesmo. Então você não vai precisar ter escutado a parte 1 para escutar a parte 2 e ela fazer sentido, certo? É nosso plano. Então a gente vai apostar nesse formato, acho que a gente tem bastante coisa a ganhar e agora é a nossa hora de tentar, né? Outra mudança que vale a pena mencionar é o fato de que as nossas dicas culturais estão divididas em 2 também. Então a gente vai alternar quem dá as dicas culturais. Nesse episódio, por exemplo, vai ser o Lucas que vai dar a dica cultural. E assim, vocês, em vez de ter que lembrar de várias dicas culturais, ou coisa assim, lembrar de 2 dicas em vez de uma, né? Vocês vão ter mais condições de acessar, né? Supondo que esse seja o único podcast que a pessoa escute, né? Porque geralmente quem escuta vários. Né? Né? Então isso, tem né? muita lição de casa, né? Eu tenho aquele podcast que a galera dá 5 dicas culturais de uma vez, assim. Sim. Nem a gente tem tempo de ver tudo, que dirá quem escuta, né? A gente acha que assim é uma forma de tentar dar mais destaque às dicas que a gente pega, assim, e dar mais possibilidade de vocês, pelo menos, pesquisarem no Google o que a gente tá falando, a dica que a gente deu e ver se vocês se interessam ou não, assim. Isso. Nós também vamos contar com a participação quase confirmada de entrevistados bem legais para os próximos programas, que a gente já preparou a pauta nos meses de férias aí. Então, esse primeiro, como a gente está no começo do ano, estamos se organizando, a gente acabou não conseguindo entrevistar ninguém, mas para os próximos a gente já tem entrevistas aí que podem ser bem legais e vão deixar o programa com certeza mais rico. Infelizmente ninguém quis dar entrevista pra gente no Natal, no Ano Novo, né? É uma coisa absurda, né, cara? Hoje em dia o comprometimento com o trabalho voluntário, ele não tá como era nos tempos atrás. As pessoas querem cobrar pra trabalhar, querem ter condições, assim, quer ter um limite de horas de trabalho. Absurdo. Né? Por isso que não vai pra frente. Por isso que não vai. Enfim, já são quase 5 minutos de introdução. Eu só queria dizer então que esse é o programa Psicologia nas Instituições, parte 1, onde a gente vai falar um pouco do conceito de instituição, quais são as principais instituições que marcaram a história da psicologia
e dá uma entrada nesse campo que se chama psicologia institucional. Se você se interessa por isso, confere aí que o programa está muito legal. Beleza. Então, Lucas, indo pelo nosso jeito de começar os programas que envolvem conceitos, vou fazer aquela perguntinha básica, que é uma pergunta retórica sobre o que é instituição, mas que tem uma resposta que é um pouquinho diferente do que o senso comum imagina, certo? Isso. O conceito de instituição, já, assim como a maioria dos conceitos nas ciências sociais e na psicologia, ele não é consensual. Isso significa que se você pegar 5 textos ou 5 autores, 5 pesquisadores diferentes, é bem provável que cada um deles entenda a instituição de um jeito específico. E isso vai implicar no entendimento e numa prática diferente, certo? É assim com vários conceitos na psicologia. Para quem não é de dentro não faz ideia, né? Então o conceito de indivíduo, o conceito de consciência, de mente, vários outros passam por essas divergências. Acho que o conceito de instituição ele é especialmente disputado, ele é especialmente difícil de bater o martelo, porque a palavra instituição ela pode remeter a desde edifícios concretos até normas sociais que são mais abstratas. Explico melhor. Às vezes a gente usa a palavra instituição para se referir a um lugar específico e bem particular. Então, por exemplo, a escola na esquina da rua tal é uma instituição, certo? E dentro do pensamento sobre isso, acho que aí o senso comum menos, né? Mas dentro do pensamento também desse tema, instituição é uma palavra que é usada recorrentemente para falar de relações sociais que não estão organizadas necessariamente num edifício ou num lugar concreto. Mas que tem uma certa estabilidade. Tem uma certa estabilidade. Por exemplo, a família é uma instituição estudada pela psicologia, pela antropologia e por diversas áreas do conhecimento. Ainda que você não possa dizer que existe um lugar, né, concreto que é a família como instituição. Sim. Do mesmo jeito, a educação, por exemplo. A educação. Não é o prédio do MEC, nem não sei a economia, né? Então, instituição é um conceito que também pode remeter a esse âmbito mais abstrato e amplo, em que não tem uma representação concreta direta, né? Então, quando a gente está falando de escola como instituição, a gente não está falando de uma escola específica, né? De um edifício específico. A gente está falando daquilo que é comum a todas as escolas, que seria garantir parte do processo de socialização primária e secundária das pessoas, a formação de cidadãos, participantes da sociedade, etc. Aí seria já uma coisa específica de qual seria a função da instituição escola. Que também tem respostas que não são consensuais. Isso, que também é um outro campo de discussão enorme. Mas não é tanto por aí que a gente vai entrar hoje, mas é mais para dar um exemplo e para situar vocês dentro dessa confusão que é o conceito de instituição, que pode ir desde uma coisa muito particular e concreta. Então, o prédio da escola é aquele prédio que tem o portão amarelo e depois tem o corredor e etc. e tal, até a instituição enquanto norma e prática social, que não é uma coisa tangível, que você pode colocar num espaço concreto, mas você pode continuar dizendo que ela existe, como é o caso, o outro exemplo que eu dei, que é o caso da família. Né? A gente não dá para dizer concretamente onde ela está, mas a gente não duvida que essa instituição exista e exerça uma influência, seja importante na vida de muitas pessoas. Esse é talvez o gancho para a gente começar a falar, então, da importância das instituições. Por que esse é um tema relevante, afinal de contas, né? Porque, como seres humanos, nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. Isso significa que a gente precisa existir num mínimo grupo e, hoje em dia, num grupo gigantesco, aí, globalizado, com 9 bilhões de pessoas, mais ou menos. Então, nós vivemos dentro de um conjunto social, que a gente dá o nome de sociedade, genericamente, e a sociedade em que a gente cresce, vive, experimenta coisas, aprende a ser de determinada maneira, ela está povoada de instituições, desde instituições concretas até instituições menos concretas, não sei. Todas elas
Todas são concretas, mas não no sentido de existir no mundo físico. Isso, assim, Todas elas são elas reais. Elas não são espirituais e nada assim, mas elas não ocupam espaço. É só nesse sentido. Isso. Todas são reais. E qual que é o papel das instituições, né, na nossa sociedade? As instituições, elas fazem mediações, elas participam da vida das pessoas e ajudam a formar e estruturar a personalidade das pessoas. Então, as instituições, elas não só existem num espaço sideral e a gente vai lá se a gente quiser. Não, elas formam quem nós somos. Quando a gente... Elas organizam como as pessoas se relacionam e como elas aprendem a se relacionar umas com as outras. Exato. Então, elas organizam como as pessoas convivem, o que é permitido fazer, o que é proibido fazer, o que é legítimo, o que não é legítimo, o que está certo, o que está errado, quais são os lugares em que as pessoas devem ocupar, quais são aqueles em que são menos valorizados. Todos esses códigos sociais, a organização da sociedade, ela passa pelas instituições, né? Nós poderíamos aqui dizer que existem instituições que se mantiveram ao longo da história desde os primórdios. Então, sei lá, teve um cara que dizem que foi importante aí, que foi o Lévi-Strauss, né? Tô brincando, ele foi bem importante na antropologia. E ele é um cara que defendeu que o parentesco, né, não necessariamente de sangue, mas que o parentesco é uma instituição que é universal e sempre vai existir na humanidade. Então, eu não vou discutir aqui se isso é verdade ou não, mas tem gente que estudou isso a ponto de dizer que existem instituições que são universais, que sempre vão existir ao longo da humanidade. De todo jeito, né? Toda instituição, desde a economia até a família, até a educação, até a escola, até o hospital, a prisão, todas as instituições são invenções humanas. Elas são criações dos seres humanos e elas são práticas, são relações que se mantêm pelas nossas ações, né, por aquilo que a gente faz. Seja o que a gente faz escolhendo deliberadamente, conscientemente, até aquilo que a gente faz inconscientemente. Né? Isso é muito importante, perceber elas como invenções humanas, porque você joga luz ao que seria o caráter histórico das instituições. E isso é uma discussão que a gente não vai entrar para responder, porque ninguém responde de fato uma coisa dessas, há instituições que são de fato universais, ou que têm sido, no mínimo, constantes na história da humanidade até hoje, sabe? A forma como essas instituições e as relações que as instituições instauram se dá, ela não é estática, né? Ela muda de acordo com a história. Isso é uma parte muito importante do conceito que o Lucas deu de instituição, que é o quanto essa caráter repetitivo das instituições, assim, ele é relativo, assim, ele muda historicamente e parte de como as instituições funcionam pela repetição fazer-nos esquecer que que essa repetição é relativa, assim. Então é na repetição que se dá a legitimidade dessas práticas, e legitimidade no sentido de pensar que essas práticas são naturais e não poderiam ser de forma diferente. Esse conceito ele é bem inspirado no Guillaume de Albuquerque, que é um autor no qual a Guirado se inspira. Guirado, que foi uma professora nossa, que também parte do que a gente vai falar é influenciado pelos textos dela e pelas aulas dela. Outra parte, aliás, vai ser também muito inspirada pela Adriana Marcondes, duas pessoas que influenciaram muita gente. Ficou o abraço, não deu para entrevistar elas no começo desse ano, mas... Isso, são duas professoras que teriam dado entrevistas bem interessantes aqui e que com certeza a gente vai considerar para programas futuros, porque elas têm coisas bem legais a dizer sobre esses temas. Na pior das hipóteses, fica como um programa extraordinário, assim, sabe? Algo, e que daí é só a entrevista delas e que possa complementar o que a gente está falando. Aqui a gente vai falar as besteiras e daí nas entrevistas elas corrigem o que a gente está falando. Mais ou menos por aí. Mas de todo jeito você estava dizendo que tudo isso por causa do conceito de instituição do Guillaume de Albuquerque. Porque ele define de uma forma bem elegante, né? A instituição como esse conjunto de práticas que se repete e na repetição se legitima. Esse adendo na repetição se legitima, ele é importantíssimo porque mostra um dos mecanismos pelo qual a instituição se repete, que é por essa legitimação da sua repetição, que envolve também uma deslegitimação da diferença, uma deslegitimação daquilo que poderia ser diferente nas instituições, assim. E daí, ou das outras formas de ser, assim, ou das outras formas de agir, assim. Então é um jogo que a Guirado fala de um jogo de reconhecimento e desconhecimento, assim.
que tem, também é uma forma elegante de se referir a esse tipo de coisa, assim. E que eu acho importante porque a gente tende a esquecer que coisas que são historicamente muito recentes, a própria educação se dar nas escolas, por exemplo, é algo que data da história moderna, assim, e que a gente tende a colocar como a única forma de se fazer uma coisa a partir de então, sabe? E várias outras práticas que estão nas instituições também se dão dessa forma, assim. Exatamente, são duas coisas muito, muito importantes, né? A primeira é essa, que é exatamente o que você acabou de falar, que é como as instituições elas têm esse efeito, eu não gosto tanto dessa palavra, mas ela é boa nesse caso, de naturalizar certas práticas sociais. Então, esse exemplo é bem pertinente, porque quantas vezes a gente se pergunta se educação é necessariamente nesse formato, né? Aqui a gente não está discutindo o que funciona, né, melhor ou pior, mas só como essas coisas elas se tornam óbvias e dadas, né, justamente por sua repetição, por sua legitimação. Mais para frente a gente vai discutir de um jeito mais aberto, talvez, qual que podem ser alternativas para isso, se existe algum jeito de que as instituições não tenham esse efeito, por aí vai. Se é desejável também, se isso é desejável ou não, mas isso é um efeito notado por muitos pesquisadores das instituições. Com certeza um dos pesquisadores importantes também nesse assunto é o Goffman, que escreveu um livro que é muito caro à psicologia, que chama Prisões, Manicômios e Conventos. Agora eu entendi que é caro à psicologia. Caro à psicologia. Eu achei que você estava reclamando do preço do livro. Mas eu acho que ele não é muito barato mesmo. Mas caro no sentido de importante a psicologia, né? É um livro que já de cara fala sobre 3 instituições muito importantes do período moderno, que são os manicômios, as prisões e os conventos, que representam a Igreja Católica, né? As ditas instituições totais também, né? As instituições que ele analisou e inventou o conceito de instituição total, e que é um conceito bem interessante e tal, e já é uma outra conversa, mas já fica uma indicação, porque esse livro é muito bom, vale a pena ler. Isso porque as instituições têm esse potencial de transformar práticas que são sociais em práticas que são sentidas como práticas naturais. Então as pessoas agem de certa forma e pensam, não, mas isso é assim mesmo, sempre foi assim, não tem como ser de outro jeito. Né? Acho que um exemplo claro também em relação a isso é a própria configuração da família. Né? E cada vez que a chamada família tradicional é questionada, seja teoricamente, seja por alguém que tem uma família diferente, isso cria um grande alvoroço. Por quê? Porque as instituições, além de transformar práticas sociais em práticas que são sentidas como naturais, como coisas eternas, elas dão segurança e estabilidade à vida das pessoas. Né? Esse é um efeito que é observado da mediação das instituições na vida das pessoas. Então confere uma sensação de segurança, que afinal de contas é importante para viver a vida no geral. Então quando essas instituições são questionadas, também é colocado em questão essa segurança. Né? Então afinal de contas, a gente pode imaginar, né, que se passa na cabeça de alguém. Bom, mas se família não é isso, então o que é? Sabe? Em que mundo que eu tô? Assim, E que isso traz outras questões, né? Tipo, implícitas, que é tipo, então como que eu tenho que agir, né? Como que eu posso agir? O que eu devo esperar das relações e tudo mais, sabe? Tudo que a gente aprende a fazer, a gente aprende também nesse cotidiano, sabe? E ver esse cotidiano como ameaçado é sentido também como uma ameaça de insuficiência, assim, né? Pode ser de insuficiência, de instabilidade, de imprevisibilidade, né? Tudo isso, acho que para deixar claro, acho que já está claro, mas reforçar então, que assim, mexer com instituições não é uma coisa de boa, né? Assim, não é uma coisa tranquila, porque a gente fala racionalmente, né, aqui, mas as instituições elas estão arraigadas profundamente nas pessoas, né? Sim. Mesmo as pessoas que conseguem pensar sobre isso se sentem afetadas quando tem as suas instituições abaladas. Né? Sim. E exercem seus papéis, sem perceber, sem intenção, mas sem intenção consciente, pelo menos, assim, ou sem consciência. Sem perceber, assim, mas exercem o papel. Porque falamos, né, as instituições têm a ver também com os papéis que são esperados de cada um. Para dar outro exemplo simples, aos homens
foi esperado durante muito tempo que fossem provedores do lar e pais só. E as mulheres, donas de casa e mães. E quanta discussão não houve quando esses dois papéis foram questionados. Tanto as mulheres, quando começaram a entrar no mercado de trabalho, longa discussão e tal, quanto os homens também, que passaram a pensar, então, puxa, o meu papel não é só esse. Sim. O que cabe a mim, então? Né? Qual é o meu lugar no mundo? E mesmo perceber isso não é suficiente para provocar mudanças na forma de agir. Assim, isso já pode entrar numa diferença com as abordagens também da psicologia institucional, que a gente vai falar mais à frente, mas tem um pouquinho isso, sabe? Muita gente que estuda isso continua exercendo seus papéis e continua agindo de formas coerentes com os papéis que assumem, mesmo que isso pareça irracional à primeira vista. Sim. Porque nós estamos em circunstâncias, nós somos também alvo e vetor dessas relações de poder. Sim, assim. e antes que isso soe como indiretinhas de Facebook, né? Tem gente por aí que continua... Seus incoerentes, assim. Não, é porque somos humanos e nós somos atravessados pelas relações também, sabe? Isso. E não que também esteja ok não mudar isso e só explicitar as relações, mas que é preciso muita estratégia e é uma coisa em construção ainda, como que a gente consegue mudar relações tão arraigadas. Isso, tão enraizadas, né? As instituições mudam, mas não é fácil mudá-las. Porque elas têm esses efeitos importantes. E se elas mudam, também não é por causa de uma pessoa que decidiu mudá-las. Isso. Assim, elas são resultantes de um conjunto de forças muito complexo e que envolve muita gente, e essas mudanças estão muitas vezes fora do controle de uma pessoa bem intencionada. Exato, bem colocado. As mudanças institucionais, né, elas têm a ver com processos sociais, não individuais. Né? Por mais que as mudanças individuais sejam importantes, elas não... Por mais que eu queira aqui que escola, família ou o que seja mude, a gente está falando de processos sociais e estruturais da sociedade. Então, que envolvem, no mínimo... para dizer o mínimo, envolvem movimentos coletivos e não individuais. E na psicologia a gente está desacostumado a pensar no coletivo e está acostumado, inclusive, a se pensar num papel quase que messiânico, assim, de ser a pessoa que vai trazer a mudança à instituição. Por falar em psicologia, né, já que você deu esse gancho, a gente pode começar a trazer um pouco então a nossa área, pensando em quais são algumas das instituições relevantes, importantes, que se relacionam com a psicologia e a história dela. As duas primeiras que me vêm à cabeça, mas a gente pode pensar em outras, são os manicômios e as escolas. Né? A gente já comentou um pouco sobre a psicologia escolar no nosso terceiro episódio, no qual a gente falava de fracasso escolar, mas para repetir aqui, basicamente, a escola é uma instituição de grande interesse da psicologia, faz parte da nossa área pensar sobre o processo de socialização primário e secundário, que são esses primeiros passos que as pessoas dão para fazer parte da sociedade, né? Como isso tudo acontece, como isso tudo deveria acontecer. E ela foi uma instituição muito importante, historicamente, para a constituição da psicologia como profissão, assim. A psicologia, boa parte do status e da valorização que a psicologia adquiriu ao longo do século XX tem muito a ver também com a educação e com o papel da psicologia na educação, que no começo se dava pelas avaliações psicológicas. Sempre focado na avaliação da habilidade e da capacidade de cada aluno. Sim, né? Sim. Uma avaliação individualizada. Assim. Isso. E o psicólogo visto como especialista do indivíduo, que é um papel que até hoje se mantém, por mais críticas e contradições que tenham, é um papel que ainda é relegado ao psicólogo. Exato. E a segunda instituição que eu pensei agora, que são os manicômios, né, instituições tradicionais de saúde mental, também são instituições muito importantes na história da psicologia, porque a partir delas, principalmente a partir do que se fazia de errado nelas, né, pôde-se pensar, então, quais seriam modelos de saúde mental, de inclusão social das pessoas com sofrimento mental médio e grave, e na história do Brasil em particular,
isso se traduz no processo que foi conhecido como reforma psiquiátrica. E a gente pensa em fazer um episódio especificamente sobre isso, onde a gente vai falar mais a fundo desse processo. Sim, que é um processo que também tem seus retrocessos e tudo mais, mas que também tipo, não acabou com a instituição saúde mental, digamos, e que ainda é muito cara à psicologia. Assim. E então tem essa... A saúde mental, né, e os manicômios, como parte da história da saúde mental, marcam a presença da psicologia no campo da saúde, né, principalmente. E pensando inicialmente, também sendo chamados para ocupar o papel de médicos psicológicos das pessoas individualmente, também com o tempo a psicologia foi, no mínimo, aumentando a sua área de ação. A sua área de ação nessa instituição, digamos assim, dentro dessa grande área. Outras instituições que também fazem parte da história da psicologia, dentro de pesquisas, estudos e etc., são as prisões. A gente também já fez um episódio sobre o sistema carcerário. Tentamos explicar um pouco como a psicologia está presente também na história das prisões. Né? Como a psicologia também surge da história das instituições disciplinares, né? E a prisão como uma delas, assim. Isso, não é à toa que essas instituições, elas têm forte presença social no período moderno, que foi também o período no qual a psicologia se formou como área específica do conhecimento. Então, e essas coisas não são coincidência, porque tem a ver com uma prevalência do conceito de indivíduo no corpo social e os problemas sociais também sendo vistos exclusivamente por um ponto de vista individual. Então o crime ou a delinquência, eles são tratados individualmente por meio do encarceramento tradicional, etc. e tal. E de relações de poder que se dá nesse tratamento, né, nesse tratamento desse sentido, assim, nas instituições disciplinares, que também são relações de poder que possibilitam o surgimento de um saber que veio se constituir como a psicologia, entre outros seres humanos. Assim. Isso aqui que a gente acabou de falar é como se fosse um ABC de Foucault, que também é uma outra grande referência dentro do campo da psicologia. E também a gente falou um pouquinho disso sobre sistema carcerário, né, episódio 5. Então fica também como um autor fortemente recomendado, por mais que a gente não concorde com 100% do que ele fala, já é um clássico dentro da psicologia e merece ser lido assim. Né? Então, tem que ler aí, quem se interessa. E outras instituições que vale a pena mencionar, talvez o Exército, né, como uma instituição também interessante de bastante estudo sobre ela, o próprio convento, a igreja de modo geral. Também são mencionadas as instituições de produção, né? As empresas, fábricas, as empresas. Que hoje estão na alcunha da psicologia organizacional e da saúde do trabalhador, que são duas áreas que lidam com um fenômeno mais ou menos parecido, mas com abordagens muito diferentes e politicamente distantes. Assim. Então também o contexto do trabalho, né, como e suas instituições também como objeto, né, da pesquisa e da intervenção da psicologia, né? Sempre com também demandas muito diferentes, muito diversas e abordagens diversas também, a ponto de, que nem você falou, ter uma área na psicologia chamada psicologia organizacional, né, que se dedica a esse estudo e a área da saúde do trabalhador também, de certo modo. Aqui no Brasil tem essa distinção mais do que no resto do mundo. Fica aí um teaser para um episódio futuro nesse ano, hein, gente? Tá certo. Enfim, como a gente falou antes, né, a história dessas instituições, elas têm em comum terem passado pelo período da modernidade, terem sido marcadas, né, pelas características principais do período moderno, e a psicologia também se constituiu a partir do seu trabalho, da sua presença nessas áreas. Podemos dizer, não sei se você concorda comigo, que uma área da psicologia que surgiu nas tensões nisso tudo é uma área que ficou conhecida como psicologia institucional. O que é psicologia institucional? Essa é a pergunta complicada, pelo fato de que você já está falando no singular e muita gente discorda do uso disso no singular. Assim, né? Há quem defenda que você deveria falar em psicologias institucionais,
ou até há pessoas que defendem outras terminologias, né? Tipo, a psicologia institucional, ela é um termo que veio a ser cunhado pelo Blair, talvez o grande introdutor da área no Brasil, assim, né? Que tem essa forma de abordar a relação da psicologia com as instituições como uma forma de lidar com grupos que têm relação com tarefas que devem ser feitas e que tem um jogo de assunção de papéis e uma assunção não inconsciente de papéis entre si que deve ser explicitado pelo que seria o psicólogo institucional, né? E que ele acaba sendo esse autor que usa mais esse termo primeiramente, assim, que ele designa de psicologia institucional essa forma de conceber, muito influenciada pela psicanálise do Pichon Rivière, assim, muito que se dá sobre a instituição num lugar muito específico para o psicólogo, assim, um lugar que resguarda uma certa distância, uma certa autonomia, assim, que são basicamente inviáveis para um psicólogo trabalhar hoje em dia, assim, que não é um tipo de função que é delegada ao psicólogo, assim, o psicólogo como consultor, com uma autonomia e com uma distância, com essa distância instrumental que eles chamam. Mas de todo jeito, né, com todas as críticas e impossibilidades também de se atuar conforme o que o Blair sugeria como forma de trabalho, tinha ali um começo, de uma abordagem, então, que colocava a instituição como objeto de intervenção do psicólogo, e não os participantes da instituição. Aqui vem uma divisão importante entre a psicologia na instituição e a psicologia institucional. Qual é essa diferença? A psicologia na instituição, né, o psicólogo na instituição, é o psicólogo que é funcionário de uma instituição. Então, por exemplo, o psicólogo de uma prisão. Ele está lá para fazer o trabalho dele dentro daquela instituição, que seria diversidade de trabalhos. Avaliações psicológicas, atendimentos, grupos com os presos, qualquer tipo de apoio psicológico, plantão, o que mais for. Mas é um trabalho que tem como objetos ainda os indivíduos da instituição. Isso, e o objeto do seu trabalho, dentro do protocolo e dentro dos objetivos da instituição, são os indivíduos daquela instituição. Vamos uma camada para fora. A psicologia institucional tem como objeto de intervenção a instituição. Então, o psicólogo institucional, lá, segundo o começo disso, os primórdios, que são os textos do Blair e tal, teria como objeto da sua intervenção a prisão como um todo, o funcionamento da prisão como um todo. E o psicólogo institucional se perguntaria o seguinte: primeiro, a prisão consegue realizar o objetivo que ela se propõe a realizar? Segundo, o que ela faz, independente de ser o objetivo que ela se propõe ou não, é algo que enriquece a vida de todos que estão lá envolvidos? Então, parem para pensar como o tipo de questionamento é diferente do anterior. Né? Aqui a gente está se perguntando do próprio funcionamento institucional, se esse cotidiano tem sentido. Né? E que inclui também, então, você tratar esse cotidiano com algo passivo de mudança, né? Então já tem uma postura aí que descristaliza, assim, as práticas da instituição. Assim. Isso, certamente. Né? Se o objeto de intervenção são as instituições, né? São as prisões, são as escolas, etc., já tem um pressuposto de que é possível mudá-las. Né? É possível reconfigurá-las para que exerçam, não sei, tarefas mais humanizadoras, que façam mais sentido, por aí vai. Então a gente tem o começo de uma área que passa a atuar com esse tipo de problema. Sim, né? E que passa a ser chamada de psicologia institucional, e passa o que passa, não sei se comum, a ser exercida, esse nome passa a ser dado a tudo que é o psicólogo trabalhando nas instituições, inclusive, sabe? Por mais que seja essa diferença, que é uma diferença muito importante que você deu agora, sabe? Não sei se comum as coisas se confundem muito, sabe? E mesmo quando o objeto de trabalho é a instituição, acaba se dando nome de psicologia institucional para formas de ver muito diferentes, né? Isso que a gente falou foi do Blair, por exemplo. Ele passou a ser criticado pelos expoentes do que se chama de análise institucional, que é uma outra forma de abordar a relação com as instituições, que vai muito além da psicologia. É um movimento
político, inclusive, né, que às vezes se fala de movimento institucionalista, assim, e que envolve uma complexidade muito grande de autores e de posições, muitas vezes contraditórias entre si e assistemáticas, que vai da psicossociologia, sociopsicanálise, entra no Lapasade, tem filósofos importantes que são o Deleuze e o Guattari, que foi também um psicanalista que depois, o Deleuze e o Guattari vieram a constituir o que se chama de esquizoanálise. Todas essas coisas, assim, toda essa diversidade acaba sendo agrupada no que seria a análise institucional e que acaba criticando, talvez tenha alguns pontos em comum que são possíveis dizer, né? E um deles é a crítica à assunção desse lugar de especialista do psicólogo, assim, ou de quem vai lidar com as instituições, assim. E o Blair acaba sendo criticado nesse ponto também porque essa distância instrumental que ele coloca, ou essas condições que ele coloca, ainda o colocam como algo, se não explicitamente, se não no discurso, pelo menos na prática, como algo exterior às instituições. E a análise institucional busca trazer de volta essa implicação, assim, de todos nessas instituições e de pensar também todo mundo, inclusive o analista institucional, como parte da instituição e como parte dessas relações de poder que viriam a ser derrubadas segundo os objetivos da análise institucional, que tentaria trazer uma libertação social, assim, por meio do questionamento do que seria essas relações de poder que derivam, em última instância, de manifestações de um Estado capitalista. O movimento institucionalista é um movimento complexo, mas que tem muitas proximidades com uma concepção anarquista de política e sociedade. Vale a pena dizer, né, que todas as teorias dentro desse campo que ficou conhecido como psicologia institucional são teorias do século XX. Né? Essa é uma área da psicologia que surgiu dos anos 50 em diante, e essa turma que o Jean tava contando. Esses baderneiros. Esses caras aí, eles são todos dos anos 60 e 70, muito influenciados pelo que acontecia politicamente e intelectualmente na França, especialmente em maio de 68, que foi um movimento marcado por uma força anti-institucional muito grande, e isso fica muito presente na teoria deles, né, quando a gente vê que, às vezes nas entrelinhas, às vezes diretamente, eles estão defendendo que o objetivo da atuação, né, do psicólogo, de seja lá quem for, na instituição, é produzir uma coisa que se chamou de instituinte, e não de instituição. Aí entra, né, o binômio de conceitos deles, que é o mais importante, e que veio a ser apropriado até por outras formas de conceber o trabalho nas instituições, mas que veio deles. Acho que foi do Lapasade, talvez, o nome principal nesse ponto, que é o instituído e instituinte. Né? O instituído seria aquilo que se repete nas instituições, e o instituinte seria as forças e os movimentos que trazem algo novo, que são um vetor de mudança. E são instituintes porque tudo instituído já foi instituinte. Assim, essa força de criação, essa força criativa, de mudança, ela passa depois de um tempo a se cristalizar. Ela pode passar depois de um tempo a se cristalizar e a se repetir e virar um novo instituído. Assim, e eles tendem a ter uma postura ética e uma busca em termos de objetivos que é de liberar, digamos, ou criar um instituinte, assim, de tipo se aliar ao que seria essa força de mudança. O que é uma postura deles muito influenciada por todo um campo na filosofia derivado de Spinoza, de Bergson, Nietzsche, Foucault, daí vai Deleuze e Guattari, assim, que tem todo um campo que busca ver essa importância da diferença, assim, e dar essa importância à diferença mais do que à repetição, digamos, ou à constância, assim. E daí é toda uma outra linha filosófica. Sim, acho que é bem por aí mesmo. E é importante marcar esse binômio instituído e instituinte, porque isso é uma forma de entender a dinâmica das instituições. As instituições seriam, em essência, entre aspas, aquilo que ao longo do tempo se instituiu, né? Que se tornou instituído. E, portanto, são marcadas por uma repetição. Como a gente disse no começo, as instituições são práticas sociais
que se repetem e nas suas repetições se legitimam. Desde práticas que se referem a edifícios, eu falei concretos, mas você deu uma outra palavra, eu não lembro qual foi que era melhor, mesmo, físicos, até práticas sociais abstratas, como por exemplo a troca pode ser considerada uma instituição. Então que as instituições são essas práticas que em algum momento longínquo eram instituintes e que se tornaram instituídas. Na leitura desse conjunto de autores, uma sociedade ser completamente instituída é uma coisa ruim. Sim, essa repetição não seria vida, e eles querem criar vida. É uma perspectiva que vê na instituição de práticas sociais um sinal de fechamento de espaço, né? De cristalização das relações, de quando as coisas viram instituições, elas não tem mais espaço para nada ser diferente. Eles também usam, por exemplo, as coisas deixam de ser, essas práticas deixam de ser produtivas, no sentido de criativas, e passam a ser reprodutivas. Assim. Eles operam por uma série de binômios que tendem a dar uma sensação um pouquinho maniqueísta em alguns momentos, assim, mas que tem algo de muito interessante, essa tentativa de buscar ou de revalorizar aquilo que é a diferença, assim, e que tende a ser... se não valorizado, não percebido mesmo. Assim, tende a ser... quando a gente estuda história, a gente tenta ver a continuidade, por exemplo. Sabe? Tem todo um modo de ver as coisas que busca compreender a continuidade e não a diferença. Sabe? E daí, eles não só tentam ressaltar o papel da diferença ao longo da história, assim, ao longo da existência social, assim, né? O papel que a diferença tem, mas se colocar ativamente a favor da diferença, assim, a favor desse imprevisível, a favor da mudança, assim, de uma forma que pode ser, inclusive, criticada por não parecer até um pouco arbitrária, assim, tipo, a diferença como um fim último, assim, sem considerar necessariamente, tipo, o que precisa ser conservado ou não, sabe? Eu não sei se isso é critério bastante, sabe? A diferença como algo a ser puramente defendido, assim. Isso a gente que conversava antes de começar a gravar, né? Eu tenho essa sensação também, às vezes, lendo textos com essa inspiração, de que o mais importante é trazer a diferença à tona, e daí isso vai fazer a gente chegar numa vida uma vida melhor. Se surgir problemas são novos problemas e a gente lida lá na frente, assim. Isso, às vezes dá uma impressão de algo meio solto, né? Mas é uma discussão aí para um bom tempo, né? Não sei. Sim. Algo para se pensar. O que importa é que eles são muito importantes também para essa área, são referências para essa forma, para a atuação da psicologia na instituição. Muitos conceitos deles são usados, inclusive, em outras abordagens, assim. E o que eles denunciam como esse instituído e essa repetição, com certeza é dominante na sociedade, assim. Já foi mais dominante, assim, há uma tendência de mudanças que também não é necessariamente libertadora atualmente, mas continua pertinente a crítica que eles fazem a essa repetição, assim. Com certeza, né? Até porque a gente assistiu ao longo do século XX como que o papel de instituições muito fortes que degradaram a vida das pessoas, né? Falamos aqui do Goffman como exemplo, e as instituições que ele estudou não foram à toa, ele deu o nome de instituições totais, porque são instituições que, na pesquisa dele, mortificam a vida das pessoas, né? Então, dá para entender por que era tão importante para esses autores dos anos 60 criticar essas práticas que eram muito fechadas, engessadas e que beiravam num funcionamento também burocrático, né? Próprio das instituições dos anos 40, 50, né? A gente falou um pouco do episódio em que a gente falou de Kafka e burocracia, como o funcionamento burocrático ele também tem a ver com desumanização e alienação, né? E tem a ver com uma estrutura que permanece rígida e perde o seu conteúdo. Sim, né? E foi muito bom você trazer isso, porque entra também num conceito particular do La Passade de burocracia, que coloca a burocracia como originada de uma divisão entre quem pensa e planeja e quem executa, né? E não é só uma divisão funcional,
mas uma divisão de poder entre essas duas partes, assim, mas que gera também um não saber, assim, no sentido de que, tipo, em cada um desses polos há um desconhecimento de coisas na outra perspectiva, sabe? Né, por essa divisão, sabe? E essa é uma característica das instituições, principalmente das instituições marcadamente modernas, que continua presente em muitas delas, né? Você pega, por exemplo, o Exército como uma instituição atual, existe claramente uma divisão entre quem toma as decisões e quem executa as decisões tomadas, né? E isso dá certas características para o Exército. Do ponto de vista de quem estudou isso, como esse conjunto de autores, isso leva a um funcionamento burocrático, né? E no limite desumanizado dessas instituições. Por outro lado, você abolir essa diferença, deixar que existam todas as pessoas pensem e executem ao mesmo tempo, algo que caminha no sentido da autogestão, né? Dos processos que foram chamados de autogestão, não significa que as instituições ficam isentas de modos de dominação, né? E que não reproduzam relações de dominação. Vou explicar pelo lado positivo, que é mais fácil. A burocracia, ela é só um dos jeitos das instituições se engessarem, delas não serem livres, digamos assim. Nós temos observado recentemente como o próprio mercado de trabalho se reestruturou nesse sentido, né? Dissolvendo supostamente as diferenças de cargos entre funcionários, fazendo com que todos tenham o mesmo trabalho. Uma aparente horizontalidade. Isso, né? Existem muitos... Enfim, o mercado de trabalho como um todo tem aderido, isso não é novo, isso faz pelo menos uns 40 anos, essa mudança, tem aderido cada vez mais uma aparência de horizontalidade. Isso não significa que efetivamente essas relações sejam horizontais e democráticas, etc. E eu acho que é interessante perceber isso, porque quando você lê alguns autores que escreveram mais para a década de 60, né, parece que tipo, todo mal vem dessa forma burocratizada, dessa tipo de estrutura, assim. E é interessante pensar o quanto parte dessas propostas dessa defesa de uma autogestão, de uma maior liberdade, uma maior flexibilidade acabou sendo sequestrada, de certa forma, assim, e pensar o quanto que esses problemas e essas divisões de poder elas são perenes, assim, não se trata de criticar uma prática isolada sem perceber que tem todo um conjunto, tem toda uma configuração de forças que consegue se reconfigurar para se manter. Outra coisa, a gente já caminha para 50 minutos de episódio de parte 1, então acho que a gente pode ir pensando em finalizar esse, mas acho que uma última coisa que eu queria falar também que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente observa hoje em dia, que está acontecendo, é como nós começamos falando que as instituições elas são produções sociais, produções humanas, e consequentemente que elas mudam ao longo do tempo. Outro fato da história e do presente é que é possível também que as mesmas instituições que formam e organizam a vida das pessoas e que são bem vistas, num outro momento sejam mal vistas também, né? Sejam rejeitadas, negadas. Acho que o que a gente observa hoje em dia é isso mundialmente, não só no Brasil, né? A gente vê uma onda de sentimento anti-institucional muito forte, né? As instituições tradicionais do que a gente chama de democracia moderna, sei lá, democracia dos últimos 40, 50 anos. Regras que têm dado uma certa... diminuído o vale tudo assim, no conflito político. Assim, isso, talvez. Isso que a gente chama de... talvez isso que alguns chamam de democracia liberal, por exemplo, parece que são um conjunto de regras que já não é reconhecido, já não é aceito, né? E as suas instituições correspondentes, como por exemplo o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Judiciário, a medicina, a escola, né? A gente observa a ciência, a gente observa movimentos que são anti-institucionais em relação a essas áreas, né? Vou dar um exemplo aqui. Os terraplanistas em relação às ciências, né? As pessoas que não acreditam que a Terra seja redonda e tem aí o movimento de que a Terra é plana. Além do conteúdo bizarro disso, a gente tem que ver esses movimentos como insurgências anti-institucionais, né? São contrárias a uma determinada ordem
e sociedade, um conjunto de instituições que deveria assegurar uma segurança é horrível, né? Deveria dar uma segurança, uma estrutura de personalidade e que parece que já não dão conta, né, dessa tarefa. Então acho que isso é algo para se pensar também, né, no conceito de instituição. Isso significa que a gente caminha para uma vida não institucional ou isso significa que a gente vai reinventar instituições? Né? O que você acha? É uma pergunta? É uma pergunta. Bom, eu acho que o ouvinte pode pensar também sobre isso, mas eu fiz uma pergunta para você. Eu acho que isso envolve é uma disputa de poder entre mais de uma instituição envolvida, assim, né? Por exemplo, muito desse movimento anti-institucional. Difícil, é um trava-língua. Ele ataca muitas instituições modernas enquanto ressalta ou defende instituições até mais antigas, assim, né? Tipo, ataca-se a escola enquanto se defende a família, por exemplo, sabe? Ataca-se a ciência enquanto se defende a instituições mais religiosas, assim. E eu acho que tem, tipo, mesmo os ataques que parecem não defender nada à primeira vista, eles podem, tipo, tem todo um movimento que pode vir a criar novos instituídos, para usar os conceitos, assim, tipo, mas eu acho que é uma boa percepção, de qualquer jeito, pensar no que está acontecendo contra essas instituições que há pouco tempo atrás eram hegemônicas e incontestáveis, incontestes, né? É uma palavra bonita. Vacina, né? Vacina. Essa foi a causa do estrago, né? Mas então, tipo, há essa insurgência em relação a essas instituições e pensar o quanto, tipo, ajuda a dar luz a algo que às vezes parece, quando a gente lê autores que visam a falar sobre instituições, algo que às vezes a gente esquece, mas que as instituições, elas têm um papel produtivo também, sabe? Elas têm um papel positivo e têm uma importância, assim. E por mais que tenha problemas e tenha essa tendência a uma repetição e até a um fundamentalismo na racionalidade das instituições, assim, por mais parece contraditório, né? Mas aí já falou sobre fundamentalismo no episódio, e ciência, né? E tudo mais. No episódio de psicologia e religião. Quem ouviu a gente falar sobre isso, quem não ouviu, vai lá ouvir, porque fica mais fácil de entender o que a gente está querendo dizer, sabe? Mas quando, tipo, passam a ser dada uma certa racionalidade, passa a ser colocada de uma forma mais dogmática, assim, isso, tipo, por mais que tenha esses problemas, ainda há muito a se perder atacando essas instituições. Isso vem também para a gente pensar se a gente deve abraçar todo o instituinte, só porque é instituinte. Né? Sim. A gente pode dizer que o movimento anti-vacina é um movimento instituinte, hoje em dia, porque ele vai contra o que está instituído. Sim. Isso significa que ele é bom, né? Eu acho que é uma boa provocação, né? E eu acho que, tipo, não eu acho que esse é um problema de pensar o critério ético sendo a mudança, sabe? A mudança como um objetivo último, assim. Há coisas que valem a pena ser conservadas. Pelo menos essa é uma posição pessoal minha e do Lucas. Acho que para um primeiro programa a gente já deu umas pancadas já e eu acho deu que umas ideias interessantes. Esse tá ficando pesado num ponto mais filosófico e epistemológico. Eu acho que o próximo pode dar uma quebrada nisso, que ele pode entrar num outro tipo de discussão mais fresca, assim, para quem já tá ouvindo esse, tá um bom tamanho. E eu acho que tá na hora de a gente ir pras dicas. Isso. A gente vai para a minha dica cultural desse programa. Jean disse que o próximo deve ser mais leve, porque a gente vai falar lá sobre o papel mais específico do psicólogo, né? Vamos falar um pouco mais de prática diretamente, o que é possível fazer, né? Ainda que a gente não consegue ser tão prático assim, né? A gente gosta de discutir e filosofar também, então, mas a gente promete que vai falar um pouco mais de atuação direta, digamos assim. Que fica talvez um pouquinho mais concreto também. Né? Mais concreto. Tá. Então vamos para as dicas culturais. Dicas culturais. Para finalizar a parte 1,
do programa de Psicologia nas Instituições, a minha dica é um dos meus filmes preferidos. Com certeza está no top 5 dos filmes preferidos. Diretor... Qual que era o nome do Kubrick? Stanley Kubrick. Grande nome do cinema, diretor Stanley Kubrick, que fez o filme Laranja Mecânica, em 1971. Acho que quem nos escutou já deve saber desse filme, se é que não assistiu. Quem já assistiu, eu sugiro que assista de novo. Quem nunca assistiu, eu recomendo fortemente que assista. É um filme um pouco lento, então pega para ver um dia que você não tá com tanto sono, sim, porque ele é um filme um pouco mais parado. Mas é um filme que acompanha a história do Alex, que é um líder de uma espécie de gangue, assim, meio jovem, violenta, assim, meio violência gratuita e tal. Não vou falar tanto também para não dar muito spoiler. E o Alex é preso em um determinado momento do filme e ele se voluntaria para um tratamento da suposta delinquência e violência dele. Por que eu escolhi essa dica, né? Porque eu acho que ela é uma dica legal depois de um programa como esse, para a gente pensar. Porque eu acho que esse é um filme que é interessante de assistir tentando reparar quais são as instituições sociais que são negadas pelo Alex e pelos seus coleguinhas desse grupo, e de que forma essas instituições são negadas, e por outro lado, quais são as instituições sociais que se afirmam sobre ele e o seu grupo de colegas, e de que forma essas instituições se afirmam, né? Para a gente pensar dentro do, não só do que acontece, mas do que é desejável que aconteça. Assim. Vai ser um pouco abstrato assim, o que eu falo, mas se vocês assistirem o filme, acho que vocês vão entender as perguntas que eu estou sugerindo aqui. Sim. Faz bastante sentido, na verdade, esse olhar assim pro filme. Eu tô pensando até em rever agora. Aí, tá vendo? O Jean já foi convencido, agora faltam vocês. Enfim, acho que é isso, né, gente? Ficamos assim como parte 1. Acho que foi... É interessante terminar um programa sabendo que a gente vai gravar outro sobre o mesmo assunto logo em sequência. Assim. Sim. É bem interessante. E, enfim, mais alguma coisa? Não. Antes que a gente se despeça do primeiro programa? Não, fica aí um feliz ano novo para todo mundo, né? Que ouviu a gente só em novembro, a última vez? Foi começo de dezembro? Nem lembro. Foi em novembro, cara. Espero que vocês tenham tido saudades e espero que vocês deem feedback sobre esse novo formato e ajudem. A gente está sempre pensando em como reconfigurar e tentar. A gente está aprendendo enquanto faz, né? Eu acho que fica óbvio que a gente é meio amador nisso ainda, mas a gente está tentando fazer o melhor trabalho que a gente consegue e vai ficar melhor ainda com mais feedbacks. Então, isso. Fica aí um beijão. Outra referência de que a gente é amador, né? Eu esqueci de falar aquilo que eu sempre falava no ano passado, que era que tudo que a gente usou para fazer esse programa vai estar na postagem, né? Para vocês procurarem, né? O material, textos, livros, as dicas. A dica cultural vai estar lá também e vocês podem se deliciar com esse material, tá bom? Enfim, vocês, para quem já nos escuta sabe, para quem é novo, seja bem-vindo, espero que você tenha gostado. Você pode nos encontrar no Twitter, no e-mail, no Spotify também, em outras plataformas. A gente não é tão ativo assim no Twitter, porque acho que o Gia gosta mais, eu já não sou tão dessa praia, mas a gente vê de vez em quando e com certeza responde uma mensagem lá com o tempo. O que importa é vocês entrarem em contato com a gente por alguma forma, que a gente consiga... O que importa não é a gente responder, é você entrar em contato. A gente vai responder de alguma forma também. Mas o que importa não importa o meio, entendeu? Que seja, vocês podem mandar por e-mail lá, subsonora@tutanota.com, que tá apodrecendo também um pouquinho, assim, então vocês... A gente pode tirar uma teia de aranha de lá. Tá bom, a gente bate a poeira de vez em quando e responde as cartas. Beleza. Tá bom? Tchau, gente, um abraço aí pra todo mundo, até daqui a 15 dias com a parte 2. Até, gente. What you see, I stand before you all. I was judged by you a murderer, the hangman's knot must fall. I will die upon the gallows pole when the moon is bright and clear. And these are my final words that you will ever hear. If I had some education to give me a decent start,
I might have been a doctor or a master in the arts, but I used my hands for stealing when I was very young. And they locked me down in jailhouse cells, that's how my life began. Oh, the inmates and the prisoners, I found they were my kind. It was there inside the bars I found my peace of mind. But the jails, they were too crowded, institutions overflowed. So they set me loose to walk upon life's weary tangled road. And there's danger on the ocean where the salt sea waves split high. And there's danger on the battlefield where the shells and bullets fly. And there's danger in this open world where men fight to be free. And for me, the greatest danger was in society. So I asked them to send me back to the institution home. But they said they were too crowded for me, they had no room. I got down on my knees and begged, oh please put me away. But they would not listen to my plea or nothing I would say. And so it was on Christmas Eve in the year of '59. It was on that night I killed a man, I did not try to hide. The jury found me guilty and I don't disagree. For I knew that it would happen if I wasn't put away. But I'm glad I've had no parents to care for me and cry. For now they will never know the horrible death that I died. And I'm also glad I've had no friends to see me in disgrace. For they'll never see that hangman's hood wrap around my face. Farewell to the old north woods of which I used to roam. Farewell to the crowded bars of which has been my home. Farewell to all you people that think the worst of me. I guess you'll feel much better when I'm on that hanging tree. But there's just one more question before they kill me dead. I'm wondering just how much to you I really said concerning all the boys that walk a road just like me. Are they enemies or victims of your society?